Amigão, tem uma coisa que o futebol ensina pra gente todo dia, é primeiro ver o que vai acontecer pra depois falar, porque a mãe de Ná, velho, nunca ganhou na Mega Sena e não é a gente que vai acertar o que um jogador ou um clube de futebol vai fazer. A gente pode até especular ali, mas a realidade é que o futebol ele surpreende a gente todo dia. Todo mundo achou que o Estevão indo pro Chelsea não ia receber as oportunidades, que ele devia ser emprestado, que ele não tinha corpo, que ele não tinha físico pra Premier League, e o Estevão tá calando a boca de todo mundo. Eu sempre achei que o Estevão tinha qualidade pra jogar em qualquer lugar do mundo, ele é muito talentoso. Só que o Chelsea, em minha opinião, nunca foi um clube que soube desenvolver os seus talentos. Mas assim, por cegueira minha, porque vamos ser sinceros aqui, o Chelsea trabalhou muito bem a ideia do Enzo, trabalhou muito bem com o Cole Palmer e agora com o Estevão vai seguindo da mesma maneira. São jogadores que o Chelsea quer fazer crescer para jogarem por 5, 6 anos em alto nível, disputando os principais títulos da Inglaterra e do futebol europeu. O Estevão é um cara que chegou na Premier League calando a boca de todo mundo, porque quem achou que ele não estava pronto no físico, viu o jogo contra o Fulham, ele estava simplesmente atropelando os caras. Ele tá passando por cima dos caras com a capacidade de drible, com a velocidade, com o preparo dele, inclusive mental. Um cara que tá fazendo cada jogada e chamando a torcida pra vir jogar junto com o Chelsea. É um jogador que tá preparado pra esse tipo de desafio, cara. E quem apostou que o Estevão não ia arrebentar no futebol europeu, tá na hora de, abaixar a cabecinha e ficar caladinho, porque o Estevão vai mostrando mais uma vez que o jogador brasileiro que passa 2, 3 anos jogando aqui, como ele teve oportunidades no Palmeiras, sendo campeão pelo Palmeiras, mostrando que ele tinha muita capacidade de jogar em seleção brasileira em qualquer lugar do mundo, não vai chegar na Premier League e pipocar, cara, entendeu? E o Chelsea viu isso melhor do que ninguém. O moleque tá jogando, entrando aos pouquinhos ali na Premier League e pode apostar. Não daqui 1 ou 2 anos, o Estevão vai ser um cara para disputar bola de ouro. Daqui 3, 4 temporadas vai se dizer, olha, o Estevão é o cara que vai estar lá no top 5, no top 3, ou quem sabe vencendo uma bola de ouro. Esse moleque é muito talentoso e eu acredito que ele vai chegar nesse nível. Mas eu quero saber o que você tem a dizer sobre isso, porque hoje a gente ainda vai falar de muita coisa aqui. Tem reforço no São Paulo, tem um assunto pra gente tratar sobre o Grêmio, Vinícius Júnior arrebentando no Campeonato Espanhol nesse começo de liga, o mercado da bola agitadíssimo agora nas últimas horas e muito mais a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes, se você não tá inscrito no News Sport Clube, para o que você tá fazendo aí, dá uma moral pro Rodrigão, cara. Olha, esse projeto é novo, canal novo, não tá nem monetizado esse canal, preciso da sua ajuda, cara. Então se inscreve aqui, beleza? Pra você ajudar a gente em mais esse projeto. Tá saindo vídeo todo dia nos outros canais, mas esse daqui é nesse formato nosso de notícia que eu sei que você adora. Então, dá essa moral pro Rodrigão, se inscreve aqui, dá um like, comenta pro YouTube, pra plataforma, pro algoritmo entenderem que esse vídeo aqui precisa ser mostrado pra mais pessoas. E aí eu preciso de você. É nessa parceria, beleza? Você toca e eu bato pro gol. Ou ao contrário, tô tocando aqui, chuta pro gol e dá essa moral pra gente, beleza? E agora chega de conversinha fiada, roda a vinheta aí, Johnny, e vamos pro vídeo. Cara, antes da gente partir para as notícias, eu tenho que fazer esse momento fofinho aqui, cara. O peruano, o Eric Noriega, contratado pelo Grêmio, a esposa dele compartilhou um vídeo nas redes sociais, um print de uma conversa que ela teve com ele, depois ela mostrou alguns lances ali. Cara, que coisa legal, tá? Aqui, ô Johnny, pode pôr aqui do lado aqui, tá? Ou desse lado aqui, coloca aqui pro pessoal ir vendo os vídeos aqui, o lance, o print. Assim, ele mandou pra esposa dele, falou, olha, vou jogar como titular, tava feliz da vida, emocionado, ele e ela, porque ele ia jogar pelo Grêmio, ele veio do Aliança, né? E assim, é um jogador, cara, que chegou no Grêmio e ele tá pegando essa oportunidade, agarrando com as duas mãos, todo mundo achando que o Flamengo ia golear o Grêmio, assim como goleou o Vitória, e foi um jogo equilibrado, 1 a 1, o Grêmio jogou com muita raça, com muita vontade, mas o que mais me pega aqui, esse cara falando, olha, eu vou jogar com muita raça, né? Eu vou jogar de forma simples, mas eu vou fazer de tudo ali, vou tentar, enfim, vou dar vida. E ali você vê o cara emocionado porque é a grande chance da vida dele. E muitas vezes o torcedor acha normal quando um jogador, principalmente os brasileiros aqui, eu vou falar com todo respeito aqui, que dão, sabe, não, você pode estar almoçando, não vou falar a palavra feia, mas sabe, dão uma ignorada, dão uma desprezada nos times brasileiros, achando que só o que importa é lá o futebol europeu, e não é assim não, cara. O Grêmio é gigante, o Inter, o Flamengo, o Botafogo, o Vasco, o meu São Paulo, o seu Santos, o seu Corinthians, o seu Palmeiras, Galo, Cruzeiro, cara, são clubes gigantes aqui do futebol brasileiro, esses clubes merecem respeito, são campeões mundiais, são campeões nacionais, esses times merecem respeito, e assim, é tão legal você ver um jogador vindo, sabe, de fora, e
poxa vida, eu tô no Grêmio, cara, sabe? Pô, olha a oportunidade que eu tenho, tá dando a vida, tá se dedicando. Pô, tem que exigir sempre isso, sabe? A molecada que sobe da base com uma marra tremenda, achando que o clube é só uma barriguinha de aluguel pra daqui a pouco eles meterem o pé pro futebol europeu. Irmão, não pode ser assim. O cara tem que chegar num Grêmio, num Corinthians, num Santos, num Palmeiras, num Botafogo, num Fortaleza e saber que assim, velho, essa é a grande oportunidade da minha vida. Eu tô recebendo uma chance que milhões queriam estar no meu lugar e eu sou o privilegiado, eu trabalhei pra isso, eu tenho que honrar cada minuto que eu tô em campo. E é exatamente isso que os jogadores têm que pensar, velho. Se tiver esse tipo de pensamento, não importa que vai enfrentar um Flamengo muito mais poderoso. Vai dar jogo, irmão. Vai dar jogo. Não importa que vai pegar o Real Madrid não sei quando. Vai dar jogo, irmão. Vai dar jogo. Porque tem que entender que a camisa é pesada. Entendeu? Então assim, parabéns pro Eric Noriega e toda sorte pra ele no Grêmio, menos contra o meu São Paulo, e é isso, cara. Achei muito da hora e quis trazer esse momento pra vocês. E agora, vamos correr, vamos falar de notícias, né? O Marcos Leonardo recusou o Santos e tá muito perto do São Paulo. O Santos até tentou atravessar o negócio, queria levar de volta o menino pra Vila Belmiro, mas ele negou. Ele entende que o momento do Santos não é legal, que até o Neymar tá sendo cobrado pelos torcedores e que o São Paulo, por estar na Libertadores, aproxima mais ele de, quem sabe, uma volta para a seleção brasileira, que seria excelente, e uma volta por cima na carreira do jogador. E por falar em Santos, Neymar, Vila Belmiro, o craque da camisa 10 resolveu dar mais uma prova de amor ao Peixão e tatuou o escudo do Santos na coxa. Muito legal a atitude do Neymar. E hoje é dia dele, dia especial, pois é, 115 anos de história, tradição, glória e conquista, Esporte Clube Corinthians Paulista. Parabéns, Timão! Cara, da hora, né? O Corinthians fez aniversário bem pertinho do Palmeiras ali. Enfim, ontem teve jogo, empataram em 1 a 1. O Hugo ficou bravo ali que o Flaco Lopes ganhou o prêmio de melhor da partida e sequer tinha feito o gol. Mas nada disso importa, porque hoje é dia do Corinthians e vai, Corinthians! O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, deixou escapar e confirmou que o Rabiot é um novo reforço de um gigante italiano. O Milan deve fazer exames em breve e já ser anunciado pelo Milan. O jornalista Fabrício Romano já tinha cravado esse acerto, viu? E o Manchester United acertou mais uma saída. O Jadon Sancho tá indo pro Aston Villa. Na temporada passada, o Chelsea jogou pelo Chelsea e marcou 5 gols e 9 assistências em 41 jogos pelos Blues. O Aston Villa tá na zona de rebaixamento da Premier League em 19º, com um empate e 2 derrotas. O Tottenham tá muito perto de anunciar o Kolo Muani, que estava na Juventus e pertence ao PSG. Segundo o jornalista Nicolo Tira, o negócio tá fechado. Em 2024-2025, o francês de 26 anos marcou 10 gols em 22 jogos pela Juve. E há pouco a gente tá falando aqui da temporada absurda que o Vinícius Júnior começou fazendo, tá? O Vini Júnior tem 3 jogos pelo Real Madrid, é começo de temporada pela La Liga. Pouca gente tá falando disso porque existe a discussão ali, ai não sei o que, como vai ser esse Real Madrid do Xabi Alonso. O Vinícius já foi pro banco, o Rodrigo sai ou fica, o Mbappé isso ou aquilo. E o Vini, irmão, 3 jogos, 3 participações pra gols, meteu 2 gols já nesses 3 jogos e deu 1 assistência, e é só o começo. Lembrando que ele ainda ficou no banco durante o primeiro tempo, entrou depois e arrebentou. O Vini tá esquentando o motor ainda, ele já vinha sendo notícia que nos treinos ele tava arrebentando, e eu gosto de lembrar, o Vinícius Júnior foi eleito o melhor jogador do mundo. Falou que ia fazer 10 vezes mais se fosse preciso para eles verem que ele merece a bola de ouro depois que o Rodri, o Vinícius Júnior. E aí, meu irmão, ele fez uma temporada bem abaixo daquilo que a gente estava esperando, alta ainda, muito boa, mas bem abaixo daquele Vinícius Júnior que a gente estava acostumado a ver. Mas nessa temporada o Vini promete voltar com tudo. E aqui no News a gente vai falar muito sobre os jogadores brasileiros lá no futebol europeu, a gente vai acompanhar e aqui eu tô cravando para vocês, tá? Vai ser difícil parar esse homem nessa temporada, porque o Vini tá ficando cada vez mais com sangue nos olhos, se tornando um jogador mais completo, que além de jogar pela esquerda, onde ele é o melhor do mundo, ele também pode jogar por dentro, tá jogando, se adaptando, jogando pela direita, por dentro o Vinícius Júnior tá aprendendo a jogar, tá se tornando um jogador mais completo. E com o Ancelotti agora na seleção, sabendo exatamente como e o que extrair do Vinícius Júnior, o Vini vai brigar por esse Ballon d'Or e eu tô na torcida mais do que nunca, porque esse cara merece, o Vinícius Júnior merece, e a temporada dele começou de um jeito avassalador que pouca gente tá comentando, pouca gente tá falando do que o Vinícius Júnior tá fazendo nesse começo de temporada, e escuta, vai ser maior ainda, tá?
O Sevilha fechou a contratação do interminável, lendário, eterno Alexis Sánchez. O jogador de 36 anos assinou um contrato de 1 ano com o clube espanhol e na temporada passada ele fez 14 jogos com a Udinese, mas não marcou gol nem deu assistência. E a Inter de Milão acertou a contratação do Akanji, pois é, cara, o zagueiro suíço de 30 anos chega ao clube por empréstimo. O Inter vai pagar ao Manchester City entre 1 e 2 milhões de euros por empréstimo do jogador com opção de compras de 15 milhões de euros ao final do contrato. Amigão, uma das maiores novelas dessa janela de transferências está encerrada. O Isaac tá deixando o Newcastle pro Liverpool, tá fazendo os exames, vai ser anunciado em breve. O jogador foi adquirido por 125 milhões de libras. Talvez você não tenha proporção disso. A gente tá falando aqui de um negócio que é praticamente bilionário. São 922 milhões de reais na cotação atual. Mais de 922 milhões, para ser exato, 922 milhões,3 milhões de reais, 1 bilhão de reais por um jogador, cara. Que assim, tudo bem, o Isaac é bom jogador, é craque de bola, faz gols, mas você já parou para pensar, você colocou a mão na consciência e pensa assim, ó, o Ronaldo Fenômeno hoje, com aqueles joelhinhos dele zerados, sem lesão, fazendo o que ele fazia no PSV ou o que ele fez em 96 no Barcelona, quanto valeria um Ronaldo Fenômeno? Eu não quero desmerecer o Isaac, mas eu tô dizendo que o futebol tá ficando meio maluco, cara, 125 milhões de libras por um jogador, entende? Se fosse o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho sendo vendido em 2005, 2003, 2004, quanto custaria um Ronaldinho gaúcho, cara? Entende assim, o futebol tá tomando proporções que são assustadoras, cara, é assustador. Você vai me dizer, mas o Neymar custou 222 milhões de euros. A gente tá falando do Neymar e a gente tá falando de um PSG que queria contratar uma grande estrela, que era um investimento que vai muito além do esporte ali, era uma questão de imagem. O Liverpool não, o Liverpool tá contratando o Isaac por ser jogador de futebol. O Isaac não é uma grande estrela, não é uma referência de marca, enfim, até de estilo como era o Neymar, porque o Neymar levava torcedores com eles. Olha como cresceu o PSG e tudo mais. O Isaac não é nada disso. O Isaac é um jogador de futebol que o Liverpool está disposto a investir quase 1 bilhão de reais. E eu te pergunto, o que o Isaac vai ter que fazer para justificar esse valor em campo, entende? Quanto o Isaac vai ter que entregar para o Liverpool? São quantos gols por temporada que isso significa? Quantos títulos? O que ele vai precisar fazer para a torcida olhar e falar, ah, tá bom, valeu a pena? Eu vou dizer, irmão, é praticamente impossível ele transformar a expectativa da torcida por todo esse investimento em rendimento em campo. Muito difícil, cara. Não vejo como ele vai entregar isso. Baita jogador, vai ajudar muito o Liverpool. Acho que vai ser, enfim, um dos caras que vai conseguir se destacar nas próximas temporadas. Mas ele não vai conseguir atingir a expectativa da torcida pelo valor investido, cara. Se espera muito quando se gasta tanto, não tem jeito. O Fermín López continua no Barcelona. Apesar da vontade do Chelsea de contratar o jogador, o meia não vai ser negociado pelo clube catalão. O Betis finalmente chegou a um acordo com o Manchester United e fechou com o Antony. A negociação pode chegar a 25 milhões de euros, 159 milhões de reais, mais bônus. A temporada passada, o Antony marcou 1 gol em 14 jogos pelo United e quando foi pro Betis, aí ele deslanchou, marcou 9 gols em 26 jogos pela equipe espanhola. Terminou a novela e a dança das cadeiras entre os goleiros Donnarumma e o Ederson. A negociação foi complicada, mas o Manchester City vendeu o Ederson para o Fenerbahçe da Turquia e não o Galatasaray. E o clube turco topou pagar entre 13 e 14 milhões de euros pelo Ederson. Por outro lado, o City está muito perto de anunciar o Donnarumma e deve pagar ao City cerca de 30 milhões de euros pelo italiano. Mas eu tenho a melhor das notícias pra você, cara. O Erik ten Hag foi demitido do Bayer Leverkusen depois de 3 jogos. 3 jogos e os caras mandaram o Carecon embora. E assim, correto, tá certo. Tem que mandar embora esse cara, irmão. O único errado dessa história é o Manchester United, mas porque a gente já sabe que o Manchester faz tudo errado mesmo, que manteve esse cara por mais de 2 temporadas lá. É uma loucura total. Os caras do Bayer Leverkusen saíram do Xabi Alonso, viram o Erik ten Hag começar os trabalhos dele ali, olharam e falaram assim, não quero, fora, mete o pé, linha, rua, street, como diria Ricardinho para esse cara, foi demitido. E é mais do que justo a demissão do Erik ten Hag, porque assim, cara,
Não dá, né? Vamos ser sinceros aqui. O cara é queixo, o Erik ten Hag deixa muito a desejar, cara. Seja, ele fez um bom trabalho no Ajax, tá ok? Mas, pô, não entregou nada no Manchester United, tornou um ambiente péssimo. Olha o tanto de jogador que o United contratou e queimou por conta do Erik ten Hag. E aí o Leverkusen olhou e falou assim, cara, olha como a gente estava trabalhando com o Xabi Alonso, olha como funcionavam os processos aqui, olha o resultado que a gente tinha. E olha o Erik ten Hag. Você acha que com esses processos, com esse trabalho, ele vai atingir esse resultado? Dificilmente. Manda esse cara embora. Dizem por aí que queriam mandar ele embora até antes desses 3 jogos, viu? Erraram ao contratar? Beleza. Mas todo erro você pode consertar. É só mandar o cara embora e traz um treinador de verdade. O errado aqui é o Manchester United, que na hora de pensar Erik ten Hag e Cristiano Ronaldo, pensou o quê? Pensou o quê? Pois é, cara. O Erik ten Hag é o culpado de ter mandado o Cristiano Ronaldo para a Arábia Saudita. Então, assim, não perdoo. Não perdoo, não perdoo e não perdoo mais em você. O que achou das notícias de hoje? Você tá feliz com a demissão do ten Hag? Cada vez que eu vejo ele na rua eu tô jubiloso. E você? Deixa nos comentários, quero saber o que você pensa sobre tudo isso, sobre o Vinícius Júnior, sobre o Estevão, sobre o Eric Noriega no Grêmio também. O que você achou desse papo que a gente trocou? Deixa nos comentários, não esquece do like no vídeo. E quanto a mim? Você já sabe, eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo porque amanhã tem mais, viu? Valeu e tchau, tchau.